Olá, boa tarde. Estamos quase começando a nossa live hoje. Olá, boa tarde, seja bem-vinda. E quem está chegando, boa tarde. Daqui a pouco nós vamos começar a nossa live. Estou me organizando e hoje nós vamos falar um assunto muito interessante. Eita, esse telefone hoje, a pessoa está ainda se adequando aqui. Hoje nós vamos falar como criar um sistema poderoso de seleção de informações neste momento de fake news. Na verdade, gente, é quais ferramentas que nós podemos usar para não deixar a informação ruim entrar. Boa tarde, seja bem-vindo, o réu que já está entrando. Jordan, Ariane, tem algumas pessoas aqui, Eude, a Cleide, nossa parceirona aí das lives, obrigada, Cleide. A Elice Monassi, deixa eu ver quem mais está chegando, vamos esperar as pessoas chegando aqui para chamar o Helk já está aqui, Vanessa, Lilian, Cultura, obrigada pessoal da Cultura aí, parceirão aí nosso. Deixa eu só ajeitar isso aqui, telefone. O som tá legal, gente? Tá tudo bem? Vão mandando aí informação para as pessoas que nós já estamos no ar. Se puder convidar os seus amigos, pessoas de empresa. Hoje nós vamos tratar de um assunto muito, muito legal. Como saber selecionar algumas informações para não entrar nessa onda, né? Se tiver que surfar uma onda, que seja uma onda de novos projetos, de novas ideias, que a gente seja extremamente criativo neste momento. Deixa eu chamar aqui o Helk, que já está online. Deixa eu me ver, achei. Olha aqui, professor Helk. Não está querendo chamar, gente, desse modelo. Só um minutinho. Ok. Usado tanto álcool que a mão tá super sensível, quase não tem mais impressão digital, né? Quem aí tá usando bastante álcool? Helk, boa tarde, rapaz. Não tô te escutando. Cadê o som? Não estou escutando. Você me escuta? Legal. Ok, o seu som então que está com problema. Sejam bem-vindos aí. Enquanto isso, Cláudio, Wagner, vão convidando as pessoas que nós vamos falar um assunto bem legal. A linguagem é tudo. Vamos ver, Hel, que está tudo bem? Não estamos ouvindo. Sai e entra de novo. Quem está chegando aí, acho que está me escutando, né, gente? Dá um ok. Mônica, Cristina, o réu que vai sair para entrar novamente para a gente ver o que está acontecendo lá. Boa tarde, Cláudio, Bruna, Ana. O Wagner disse que está ouvindo legal. Obrigada, Wagner, obrigada. Em programação neurolinguística, nós temos uma máxima, obrigada, que nós falamos assim: pensamentos, os nossos pensamentos interferem nos nossos sentimentos, que interferem nas nossas atitudes. Aí eu quero te fazer uma pergunta, né? De onde vêm os nossos pensamentos? Das historinhas que nós ficamos contando e repetindo para a gente constantemente. E estão contando tanta história para a gente aí, nesse momento de coronavírus, né, de Covid-19, que às vezes a gente fica até perdidos. E como selecionar essas informações? Como escolher e trazer boas informações? Nós sempre falamos que o nosso cérebro é a terra mais fértil que existe. Então, como deixar cair nessa terra, dependendo do que a gente deixa cair, gente, nós vamos ficar contaminados e literalmente contagiados pelo medo, pela insegurança, pela inércia. Quem aí está inerte? Seja bem-vindo, Valdete, bem-vinda, Valdete, Célia. Deixa eu ver aqui, Marcos.
Deixa-me ver se o Helk entrou. Dá uma ceninha aí, Helk, se você entrou novamente, que eu estava aqui conversando. Eu vi, Cristina, que a gente não estava escutando ele, né? Por isso, Helk, me dá uma cenadinha aí, caso você entrou. Nina Cruz, seja bem-vinda. Deixa eu ver se o Helk voltou. Ele estava com um problema no áudio dele, gente. Professor Sandro Reis, Fernando Valverde. Seja muito bem-vindo, pessoal. Aqui, bem, acho que ele deve estar entrando. E aí, aqui, ok, o Helk deu acenou, deixa eu chamá-lo. Não. Me chama para conversar ao vivo, o Helk, por favor. Meu amigo Everson, me chama, vai aí para chamar para uma conversa ao vivo, que eu não estou conseguindo por aqui te chamar, fazer a transmissão. Ok, fazer a transmissão. Ok, já estou te mandando o convite, tá? Novamente, eu espero que William, seja bem-vindo, o pessoal da Psycho Game, sejam bem-vindos. Nossa, não tô ouvindo. Coloca o fone e as pessoas também não te ouvem, né? Não sei se é o fone. Dá uma conferida no seu microfone, Helk, o que está acontecendo? Nerama, seja bem-vinda. Também não. Não sei o que está acontecendo. Pessoal, a gente está tendo um probleminha, a gente já vai acertar. Tá mudo. Poxa vida. Será que eu tenho que sair também, conectar de novo? Não estou entendendo aqui. Só um minutinho que eu vou pedir ajuda dos universitários, viu, gente? Espera aí. Porque eu acredito que é de lá para cá. Estou esperando, Real, que fica tranquilo. Nós vamos falar sobre essa importante forma de selecionar informação. São tantas coisas que vêm aí constantemente, não tá para a gente, né? E que nós vamos. Aí, tá melhor. Oi, Agora tá saiu? escutando o som. Amém! Alô? Uhul! Saiu. Saiu! Seja bem-vindo! Eliana, coisas de Tudo bom? tecnologia, né? É assim, rapaz. Acontece. Questão Deixa eu de só. compatibilidade aí, de alguma coisa aí que aconteceu. Mas agora a gente está aqui. Estava te ouvindo, tá? Estamos juntos. Perfeitamente. Pois Estava te é, ouvindo aí perfeitamente. show. Então, bem-vindo a todas as pessoas que estão chegando, né? Alunos nossos, pessoas que acompanham o nosso trabalho, alunos do Helk. Helk é um parceirão, um amigo, eu acho que já vai para mais de 10, 12 anos, não sei, né, Helk, que a gente se Ah, cruza por aí nesses caminhos da programação neurolinguística e tem trazido aqui alguns amigos, parceiros, pessoas que a gente também admira, né? Eu falo que uhum, gosto muito de trabalhar com o réu, que nós já ministramos algumas turmas de programação neurolinguística juntos, coach, sim, e é bom quando tem pessoas que trabalham com a gente que dão tranquilidade, né? Que são é o que é essa tranquilidade em pessoa. obrigado. Tá sempre disposto, sempre contribui, tá sempre presente, sempre realmente assim disponível. E eu acho que é uma característica que é muito sua, que não é todas as pessoas que têm essa capacidade. Então eu Obrigado. agradeço pela amizade, pela parceria, por ter aceito o convite para nós, né, falarmos um pouquinho hoje. Nós já Sim. falamos bastante coisas essas últimas semanas, e eu estava te procurando, você estava fora, você estava resolvendo outras É, questões também da sua empresa. Deixa o Helg se apresentar, gente. Eu já trabalho nessa área há algum tempo, o Helg tem mais caminhada aí que eu ainda. Se apresenta para a gente começar o nosso bate-papo, Helg. pessoal, boa tarde.
Primeiro, assim, dá um joinha, um coraçãozinho, quem está ouvindo direito, tá? Dê o feedback para a gente, porque a gente precisa saber se está indo bem, né, Eliana? Se o Com áudio está certeza. chegando aí, o áudio, o vídeo também, está chegando com qualidade para vocês. Ô, Eliana, primeiro Show. agradeço seus elogios, tá? Nossa admiração por você também é muito grande. A gente sabe do seu trabalho, o trabalho que se acampa aí em Colatina e uma presença muito grande na comunidade, não só como professora de PNL, coach, terapeuta, mas também ajudando a comunidade com essas lives que você está promovendo também, porque eu sempre falo o seguinte com meus clientes, Eliana, que lógico que a gente cobra pelo nosso trabalho, mas tem muita gente que a gente consegue entregar o nosso trabalho não cobrando nada, como uma espécie de gratidão por todos aqueles que contribuem aí com a nossa jornada, né? Então, enquanto a gente tem uma empresa, um empresário, um profissional liberal que nos contrata, eu aprendi de muito tempo já, assim, uma vez, recebi o convite para dar uma palestra numa instituição que eu trabalhei, e ele falou assim, Helder, eu acredito que quem estuda aqui e sai por aí para trabalhar, a gente sempre convida para a gente falar alguma coisa e tem a sensação quase que fosse como uma obrigação da pessoa vir dar um depoimento que contribui para os nossos alunos. E na época eu peguei aquilo assim, poxa, a comunidade onde eu vivo quase que eu tenho a obrigação de ajudar de alguma forma, seja com conhecimento, com informação aí de qualidade que a gente tem. Você já me apresentou, Eliana, são aí em torno de uns 20 anos, né, de treinamento já, de acompanhamento profissional. Estava sumido esses dias aí da internet porque semana passada numa live de uma empresa que eu estava falando sobre isso, pessoal, na terça-feira tudo bem, né, na segunda estava tudo bem, na terça estava tudo bem, as informações já acontecendo. Na quarta-feira, a Eliana conhece os nossos projetos também, que a gente tem em algumas instituições. A gente aí nada com uns 40, 50 profissionais que na terça-feira, 5 horas da tarde, tinham trabalho e na quarta-feira já tiveram que ficar em casa, né? Turma nova, que essas áreas de treinamento geralmente começam depois do carnaval, Eliana, e assim, tudo com um mesinho já de contrato, e eu tive que dar uma rodada para olhar os projetos, os contratos e também deixar essa turma de molho. Mas assim, falando do nosso assunto de hoje, eu penso que o que nos habilita a falar sobre esses temas, Eliana, é as nossas referências de coach PNL, né? Porque a gente é treinado a usar um senso crítico constantemente e tem faltado isso em muita gente. Com essa história de fake news, com essa história de a informação parece legal, vou compartilhar com a galera só para dar aquela impactada. Ou seja, hoje nos meios de comunicação não está tendo muito filtro, né? E eu penso que a PNL, o coach, pode ajudar demais a pessoa a desenvolver e aplicar algumas estratégias de um senso crítico para poder gerar um conceito, para poder se encher de informações boas, né, que a gente chama na PNL de alta qualidade. Eu acho que é isso, Eliana. Sim. E eu fico pensando que nós, né, sentimos a situação e como programadores neurolinguistas, outro dia a gente estava até numa live aqui com o Elton, nós até comentamos que esse é o momento em que vão separar os verdadeiros programadores e aqueles vendedores de promessas e não é esse o nosso trabalho. Porque como que nós também estamos lidando com essa informação para trazer um novo olhar para quem acompanha o nosso trabalho e para quem nós estamos assessorando. Não quer dizer que a gente não sinta, né, Helder? Não quer dizer que a gente não se preocupa com o impacto. A diferença não adianta ficar olhando só para o problema. Pensar as estruturas que nós temos, o que eu tenho de conhecimento, o que eu tenho a contribuir, seja dentro da minha casa, seja dentro da empresa. E esse tema que a gente vai trazer, que é muito importante, que eu estava falando com as pessoas, né? O Wagner. Aí, ó, teve aula com você. O Wagner é um aluno nosso, querido, aí,
que está aí Sim. conosco. Seja Então, bem-vindo, assim, Wagner. muito bom. É nós realmente, assim, estarmos atentos o que eu vou deixar entrar e como que eu estou lidando com essa informação toda. Uhum. Porque por causa disso se espalha o pânico, por causa disso se espalha o medo, a insegurança. E o que eu estou vendo também, Helk? Muitas pessoas não sabem por onde começar. Uhum. Acaba assim, tem um monte de ideia, mas volta o olhar, volta o foco para o problema e fica Uhum. girando em torno do problema. Então, como que nós vamos lidar com isso, né? Esse é o tema também do nosso Sim, bate-papo. Como que essas sim, ferramentas sim. da PNL, né, podem nos ajudar. É por aí. A gente fala ali no título, né, assim, da ideia de ter alguns filtros e como saber lidar com informação nesse tempo de fake news. Mas a gente pode mudar até a palavra fake news aqui para informação falsa, né, Eliana? Porque às vezes a gente pensa no fake news como a internet, mas chega Legal. para a gente pessoas com informações falsas. Às vezes não é que a pessoa, não quero dizer que a pessoa quis falsificar algo e me transmitir, mas ela colheu de algum lugar, não teve nenhum filtro, e aí quando ela vai transmitir isso, e quanto maior a autoridade e transfere a informação falsa, mais impacto ela tem, né? Visto aí que nesse momento nem os presidentes de países estão a salvo aí de falsas informações que eles acabam compartilhando e depois precisam se retratar porque não fez o filtro. Não filtrou se realmente aquilo era uma informação de uma boa fonte. Eu até vi que você compartilhou hoje um post que falava sobre fake news, né? Assim, umas dicas Sim, de procurar fonte, procurar quem é essa fonte também. É por aí, tá? Mas a ideia sim. do fake news é informação falsa, né? Como que a gente lida? Quando você me convidou para essa live, eu pensei assim, eu gostaria de ajudar quem está assistindo aqui a criar uma certa blindagem para saber lidar com a informação que chega, sabe? Porque às vezes vem de um pai, vem de um irmão, vem de um pastor, de um padre, com a maior boa intenção, de um vizinho, mas eu preciso ter meu filtro, porque é o que você falou, Eliana, emocionalmente a gente acaba dando mais valor àquela informação que até impulsiona o problema nesse momento, porque o olhar está para ali. Aqui em casa, para você ter ideia, se eu deixar a televisão desligada, a palavrinha coronavírus, ela pinta, ela aparece no carro de som que está passando, é alguém falando na Sim, rua no celular, mesmo não querendo, vai aparecer essa palavra para a gente, vai. né? E a gente Sei. não somos nós, né? A gente acaba olhando para isso e dando atenção, porque neste momento esse assunto é muito importante para todos nós. Mas que a gente consiga também saber filtrar porque tem muitos ex-alunos aqui assistindo a gente, eu sempre falo assim, Eliana, que uma mente carregada de boas informações, ela vai contribuir em que na minha vida? Vai me ajudar a tomar boas decisões. Eu não vou precisar refazer as minhas decisões, porque eu preciso eu busquei informação de alta qualidade antes de agir por impulso aí, de qualquer forma, né? E já aproveitando até o início do assunto, Eliana, só para vocês terem uma ideia, pessoal, falando de coronavírus, ali pelo dia 23 de março, surgiu uma informação que, na verdade, era uma opinião, tá? De que no dia 6 de abril teríamos no Brasil em torno de 5.500 óbitos, fruto do coronavírus, e mais de 200 mil pessoas infectadas, tá? Por um órgão, a ABIN, se eu não me engano, é o nome desse órgão. E aí isso começa a virar uma verdade, Eliana. Esse que é o problema. Tá? Chegou no dia 6 de abril, infelizmente tivemos óbitos, infelizmente tivemos a propagação do coronavírus, mas uma diferença de 10 vezes para baixo, graças a Deus, né? Foram aí no dia 6 de abril, se eu não me engano, mais de 500 óbitos, o que na minha opinião é bem significativo, lógico.
Agora, comparado aqui a 5.500, agora eu não quero também enfraquecer a opinião de quem está com medo do coronavírus, mas eu quero só usar esse exemplo, pessoal, para que vocês, a Alessandra, lá dos Estados Unidos, foi minha aluna de coach lá em Boston. Legal, seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Bem-vinda, Boston, né? chique demais. E aí, eu tive a oportunidade de fazer um trabalho com o pessoal de Boston, nessa experiência que nós estamos tendo aqui de aulas ao vivo online, né? Foi uma experiência incrível. Bom, aí você pensa o seguinte, é uma informação ou é uma opinião, né? Isso a gente já começa a filtrar, Eliana, tá? É um fato, né? É fato ou é só uma opinião, um julgamento? É nesse mundo que eu quero aí conversar com vocês nessa live. Estou super feliz de estar aqui nessa tarde com vocês, falando aqui de casa. Eu acho que é interessante também, Helke, porque estamos dentro de casa, estava pensando, né, o quantas tem pessoas que têm facilidade de convivência, tem pessoas que têm mais desafios na convivência, e se eu já tenho um filtro, já tenho um julgamento, já tenho um relacionamento meio áspero, qualquer coisa vai também criar uma interpretação que talvez não é verdade. Então, que a gente também entenda isso de uma forma mais ampla, dessa informação. Você falou assim, não é só notícia lá de fora, não é o fake news. É informação que também vem da minha forma de olhar para o outro, a minha forma de olhar para dentro de casa, né? Então, para a gente também trazer esse assunto agora, porque nós estamos experimentando no dia a dia, seja no trabalho, seja, né? Seu aluno chegando, aluno chique demais, o Anderson Comério. Seja bem-vindo. Fala, Anderson! Muito bom. Tamo junto. Então, assim, a gente ampliar esse olhar para mais. Não é só lá fora que tem informação falsa, não. É por isso que esse movimento de vamos trazer o máximo de informação, enriquecer esse mapa, enriquecer esse modelo, para que, como você disse, a gente possa trazer, saber fazer as escolhas, né? Saber deletar o que eu quero, o que eu não quero, o que eu vou trazer, mas passando a bola aí para você. Eliana, até quando a gente está vendendo, quando a gente está atendendo alguém, existe ali o diálogo, e o que a pessoa vai falando para mim, com os filtros que eu desenvolvi através da PNL, do coach, eu já fico assim, isso que ela está me falando é opinião. Opinião é verdadeira ou falsa. Sim. Agora ela está me dando um fato. Fatos são sempre verdadeiros, mas eu preciso ir atrás da fonte, né, para saber se a fonte que desenvolveu aquela informação, ela teve boa fé em colocar aquilo, se é informação suficiente para eu construir a minha opinião. Um outro exemplo de comunicação, a gente falou no título de fake news, pessoal, a mídia, ela quer... Eu tenho e tive a oportunidade de trabalhar com alguns colegas que são jornalistas, e um dos primeiros empregos que eu tive, um dos primeiros trabalhos, Eliana, não sei se você sabe, mas foi em jornal de interior. Então eu ajudava ali, cuidava de um jornal, era sócio, ajudava a fazer matéria, ajudava a corrigir matéria, ia atrás de fatos, saía de casa com câmera para fotografar, às vezes, uma coisa ou outra. E assim, o que mudou para hoje em dia, que eu acho, é que quem coloca o título quer que a meta é ter acesso. Né? Os robozinhos da internet vão monitorando isso. Então, hoje é muito comum ter títulos ambíguos, ter títulos faltando questões importantes só para fazer a pessoa ir para um outro lado. Porque aí o jornalista se esquiva. Não, mas a pessoa não entrou na matéria e leu. Porque é um tal de ler título, printar e compartilhar sem ler, que está tremendo. E a gente cai nisso também. Só para vocês terem uma ideia, pessoal, essa semana, na rua eu vi só o título, que os Estados Unidos não vai ter mais aula esse ano, Eliana. Aí no meu mapa, busca o quê? O ano letivo brasileiro, né? Aí eu cheguei em casa e falei para minha filha... Isso, eu cheguei em casa e falei para minha filha assim, Lara, eu vou olhar aqui que os Estados Unidos não vai ter aula esse ano mais.
No meu mapa estava que era até dezembro. Quando a gente entra, o americano ele entra de férias agora, em junho, né? Mas, aí você pensa, o jornalista escreve assim, aulas nos Estados Unidos só voltam no segundo semestre, no início do novo ano letivo, já não tinha necessidade de clicar, porque isso não chama atenção. Agora, quando fala só no próximo ano, é lógico que o jornalista, ele sabe de comunicação, ele sabe que a nossa mente vai exagerar. Caramba, vão ficar 6 meses sem aula. E isso vai gerar curiosidade de entrar na matéria para ler. E os que não entram? Que a maioria já leu o título, já está valendo e já está compartilhando. Um outro exemplo, pessoal, a Carolina falou que ninguém lê a matéria, só lê o título. É exatamente isso. Outro exemplo, Eliana, que é da nossa área. Acredito que você está trabalhando com... Então, segura aí. Eles distorcem o título de propósito. Sim, porque a nossa mente, ela tem a habilidade de completar. Para quem estuda PNL, sabe isso. Então, a nossa mente completa. E aí, se eu não procuro a informação, eu corro o risco de ficar com essa informação pela metade, pela essa informação errada. Então, volta aí. Exatamente. Um outro exemplo, a gente entrar em como se proteger disso, uma ferramenta que você usa, que eu uso, que é o Zoom, não é isso? Sim. Que é uma ferramenta nem está usando por enquanto, né? Que é uma ferramenta Tem um problema aí. Não, na verdade não deu problema, Eliana. É sobre isso que eu quero falar. Um jornalista, ele escreve que a Anvisa desaprova ou proíbe o uso do Zoom, né? Sim. E uma cliente minha, ela printou e me enviou. Tipo assim, que lê essa matéria que eu acho que nós não vamos poder usar a ferramenta para dar continuidade no contrato. A primeira coisa que eu pensei, meu Deus do céu, o que a Anvisa tem a ver com o meio de comunicação digital? Então foi a primeira curiosidade que eu tive. Aí eu entrei para ler a matéria. A matéria fala o seguinte, que a Anvisa estava usando o Zoom para o seu trabalho interno. Seus funcionários estavam usando. E perceberam erros na ferramenta. E eles também já pagam uma outra ferramenta. Mediante a isso, o chefe lá, o diretor, o presidente da Anvisa, proibiu o uso dentro da Anvisa. Ele não está proibindo o brasileiro de usar. Só que se o jornalista escreve, presidente da Anvisa, o diretor, proíbe o uso do Zoom dentro da Anvisa, isso não gera acesso. Mas quando ele fala, Anvisa proíbe o uso do Zoom, aí a coisa vira compartilhada em WhatsApp e tudo mais. Ou seja, quando eu estou... Aí é legal, Eliana, quando eu estou como um observador, que é isso que nós somos nessa vida, né? Somos observadores, e como observador, eu preciso ter, neste momento de observar, um senso crítico bem apurado. E digo mais, mesmo assim, pessoal, hora ou outra a gente acaba no automático ali, esquecendo desse senso crítico e caindo em uma pegadinha ou outra, em uma falha de comunicação de um ou outro. Não é isso, Eliana? E aí quando você coloca, eu falei assim, nossa senhora, eu recebi várias coisas, e agora fiquei curiosa para saber, inclusive a curiosidade é uma das melhores formas para aprender e para a gente crescer, né? Estava até abrindo um parênteses, lendo outro dia sobre esse estado de curiosidade, até quando a gente está deprimido, até quando a gente está ansioso, até quando a gente está experimentando algumas emoções que a gente não quer. Começa a ficar curioso sobre isso, em vez de ficar com raiva, porque está com raiva. Né? Em vez de ficar triste, porque está triste. Começa a ficar curioso sobre isso. Porque eu recebi várias coisas falando que quem estava usando o Zoom estava clonando o celular, que estava acontecendo um monte de coisa. E aí eu fiquei curiosa agora para saber também se isso é fato. Não, teve erros, eu fui atrás das entrevistas do criador do Zoom, dos donos, teve erros, mas não tem ninguém proibindo o uso. Para o nosso tipo de trabalho, é porque a Anvisa é um órgão do governo que tem muito debate interno que não pode vazar, né, gente? É diferente.
Sim. Mas são coisas que já estão sendo corrigidas. Mas são só exemplos, tá, Eliana? Certo. Aí nós falamos dos filtros, né, Helk? Como usar os filtros da melhor maneira possível para que a nossa comunicação também seja mais clara. E nós temos Isso. aqueles 3 filtros famosos da programação neurolinguística, Uhum. né? Nós Isso. distorcemos, nós generalizamos, nós omitimos informação. Então, além de buscar saber se é fato, se isso é julgamento, se é só opinião, gostaria que você falasse um pouquinho, né? Porque a gente Uhum. generaliza muito também. Sim, Pega sim. uma informação, acredita Eliana, que me aplica ajuda. isso, Não, pode você falar, fala, sim, desculpa. sim, aí aplica isso, e o problema do filtro da generalização é achar que só existe uma verdade. Então, acho que o nosso, Aham. nosso principal objetivo é para questione essas verdades. Não existe uma verdade única. Existe a minha verdade, existe a sua verdade, porque quando a gente diz isso, quer dizer a nossa forma de olhar para o mundo, a nossa forma de acessar, né, as informações que estão aí. Você ia Uhum. mostrar algo, Não, é que eu estou aqui com um tablet na mão, aí eu vou tentar fazer um quadro. Né? Fica visível, legal. Eliana? Consegui. Fica? Fato, Ah, só viu diferente. isso, olha lá. Ó. A palavra de Olha, baixo a gente não conseguiu ler. Afasta um pouquinho. é minha letra. Não, não é Opinião. sua letra, não. Tá dando um reflexo. É da Fata lâmpada. diferente. Só consegui ler de cima. Fata diferente de quê? Você vai ler agora, ó. Opinião. Fata diferente de opinião. Sim, Não é com isso? certeza. É a primeira Exato. coisa. É a primeira coisa, pessoal, que vocês têm que lembrar na hora do diálogo, né? Na hora da conversa. Fatos são descrições de acontecimentos, são números, são informações de algo que aconteceu. Opinião é o complemento de alguém, tá, pessoal, em cima da coisa ali. Eu estava falando, Aliana, que eu comecei nessa área de jornal, não sou jornalista, mas na época, no primeiro parágrafo, para se ter ideia, tinha que se falar o que aconteceu, como aconteceu, quando aconteceu, com quem aconteceu e como aconteceu. No máximo nos 2 primeiros parágrafos de uma matéria. Lá para baixo, Eliana, vinha as opiniões de quem presenciou o fato, vinha opiniões de especialistas, o repórter entrevista alguém para falar sobre como que percebeu a coisa. Ou seja, era construído dessa forma. Hoje, dentro das matérias, ainda tem disso. Mas tem alguns gaps, tem alguns gaps, não, tem alguns gatilhos para gerar curiosidade. Ambiguidade gera curiosidade. Omissão, de certa forma, gera curiosidade. Mas aí alguém aqui já comentou, desculpa agora aqui que as pessoas só leem o título, né? E por isso é A um risco que Carolina. nós temos, a Carolina. Esse é um grande risco que nós temos. E aí, se fato é diferente de opinião ou de julgamento, eu penso assim que é algo fantástico para nos ajudar realmente são os filtros da programação neurolinguística, que é como nós formamos a nossa percepção, né? Toda informação que vem, aqui fora são milhões de informações ao mesmo tempo, pessoal. Então imagina que nós temos um funil, que na boca desse funil tem milhares de informações ali acontecendo. Mas aqui, para entrar, tem um filtro, ou alguns filtros. Existem vários, trabalhamos alguns nos cursos de PNL, mas os 3 principais, omissão, generalização e distorção. Tá? Por que a pessoa coloca um título e às vezes o título ali ainda tem uma pegadinha e a gente só lê o título? Porque nós temos uma mente que generaliza. Isso quer dizer que se a matéria, Eliana, sai num portal que eu dou importância a ele, então ele já tem uma certa autoridade a meu respeito. Eu já generalizo que tudo que sai ali é verdade. Editar o site, né? Aí tudo, É, tudo
que vem daquele site ou tudo que vem daquela pessoa é verdade. Então, nós fazemos isso. É uma palavrinha que a gente gosta, né? Que as pessoas, olha, fazendo generalização, que todos gostam de usar para assumir aquilo como uma verdade. Nós temos essa necessidade de se apegar a algo, né? E se eu me apego a isso, então tudo que vem de lá, tudo que aquela pessoa fala, eu assino embaixo. Então, isso é uma generalização, viu, gente? Tudo que o outro faz, a forma que ele sempre se comporta. Então, quando você se vê exagerando demais, você pensa assim, toda generalização é burra, né? Porque a gente não está olhando. Por exemplo, você mostrou ainda há pouco o tablet. Uhum. Você mostrou... eu só consegui ler a palavra fato e o símbolo diferente. Eu não consegui ler abaixo. O que eu quero dizer isso? Se eu mostro para vocês aqui, aqui tem um caderno, mas eu não sei o que tem do outro lado. Agora sim, agora a opinião. Agora a gente conseguiu ver a realidade um pouco melhor, entendeu? Então é isso que eu quero mostrar para as pessoas. A gente não vê a realidade toda. O que vocês estão vendo o que vocês estão vendo do Helk é um pedacinho do que a gente fala, do que a gente estuda, do que a gente pesquisa. É um pouquinho do que nós, né, estamos constantemente estudando. Mas não está vendo tudo, porque eu não consigo ver tudo de uma realidade. A gente filtra, usando o seu exemplo aí, né, Helk? A gente busca. Até falei do nosso stories de hoje, fala da atenção seletiva. Né? Sim. Tá os bichinhos aqui do lado, tudo colorido, tipo assim, futucando o outro, falando assim, olha, só as coisas boas que acontecem no seu dia a dia. Aí o bichinho na frente, um bichinho desse tamanhozinho pequenininho, falou assim, eu sou o que acontece de ruim. E ele não consegue olhar para trás. Né? E aí lá embaixo, olha, só as coisas boas. E aí ele olha mais uma vez para a coisa ruim e fala assim, por que isso só acontece comigo? Então, esse filtro, né, nosso faz com que a gente deleta, agora vem a deleção, né, nem a generalização que a gente está falando. A gente deleta um monte de coisa que está acontecendo em volta e fica com aquilo que, por exemplo, com esse site que é de confiança, com essa alguma plataforma, né, que é jornalismo, que passa informações de jornalismo. Então, é para a gente entender, gente. Eu tenho que entender que eu estou usando o meu filtro também para entender essa realidade. Isso. Eliane, enquanto você estava falando, eu olhei para cima agora que eu vi que eu estou no escuro. Só ligar uma lâmpada aqui. Tá um pouquinho escuro. Acende a luz aí. Então, vamos fazer uma perguntinha aí para quem está em casa, né? Qual hoje é o seu desafio em casa ou no seu trabalho com relação a filtrar? Eu deixo entrar tudo, né? Eu estou fazendo uma pergunta aqui para as pessoas, para a galera interagir. Qual é o desafio hoje que tem enfrentado nesse momento? Eu deixo entrar todas as informações ou eu tenho ferramentas para me afastar, olhar de fora? Como que eu questiono? A gente, no final, né, também quero dar algumas dicas para as pessoas, né? Como ampliar esse olhar aí. Mas pode... Agora você viu que você não está no escuro, que a gente está conseguindo te ver melhor. Né? Tá, né? Eu liguei uma lâmpada aqui, mas não adiantou muito, não. Mas tá bom, aqui tá bem clarinho aí, né? Tem uma outra lâmpada aqui jogando direto em mim aqui, tá? E a sala aqui é bem clara também. Bom, mas vamos lá. Então, quando eu entendo que fato é diferente de opinião. Quando eu tenho fato, eu preciso de ter a curiosidade de qual é a fonte. Opinião, eu já estou lidando com a fonte. A minha dúvida é se aquela pessoa... Obrigado. Se aquela pessoa formou uma opinião em cima de fatos. Ou se ela formou opinião em cima de outras opiniões. E aí, pessoal, essa mente, tem até um trocadilho, né, uma frase que a gente fala que a mente mente, não é isso? Ela nos prega peça, baseado nesses filtros. Então, veja bem, nós temos um filtro onde vem várias informações para a gente, e aqui nós temos um senso crítico. Tem pessoas que não têm senso crítico nenhum, outros têm. O que eu quero dizer é que nesse momento, ou na vida como um todo, é importante ter um senso crítico para você poder ter boas informações e tomar boas decisões
para a sua vida. Então você precisa lembrar que a sua mente, em primeiro lugar, eu gosto de usar dos filtros, Eliana, a seguinte sequência. Até falei da generalização, mas eu gosto de pensar o seguinte: quando alguém vem me falar alguma coisa, o tempo inteiro a minha mente está distorcendo, está linkando palavrinhas com as minhas experiências, né, que é aí os processos de transderivação e está generalizando. Mas eu penso o seguinte, que em primeiro lugar, pessoal, a pessoa que está te contando, ela não consegue e ela nem quer, e seria até muito chato se ela colocasse todos os detalhes para você. Se tudo fosse explicado nos mínimos detalhes, você rotularia aquela pessoa que conversa com você como uma chata. Porque nós partimos do princípio que a nossa mente tem a capacidade de interpretar e entender. Mas, com isso, esse filtro que nos ajuda a ter uma comunicação mais dinâmica e mais rápida, ele nos prega peças. Porque tem coisas que a minha mente vai omitir. Quando a matéria fala que os Estados Unidos, as aulas só voltam no próximo ano letivo, a minha mente faz qual distorção? A matéria omite que não é nem a responsabilidade dela me ensinar que lá termina no meio de ano, o ano letivo lá é diferente. Mas a matéria, Eliana, omite essa informação. E o que a minha mente faz? Ela vai fazer um processo de distorção. Ou não é a mesma coisa, mas vai fazer um processo de transderivação e vai buscar informação mais semelhante à minha atenção, ao meu foco, à minha percepção, que logo é o ano letivo dos meus filhos, que terminam em dezembro. Então, ali a armadilha já está construída, tá bom? E aí, qual é o próximo passo da minha mente? Generalizar. E depois, sentir que isso é uma verdade e começar a compartilhar isso. Então, pessoal, resumindo, sua mente, quando está chegando informações pelo seu canal visual, auditivo, sinestésico, tato, olfato, paladar, vamos fazer o curso PNL no Água, porque vocês vão aprender todos esses conceitos aí da PNL. Aí, o que acontece? Esse monte de informação, a minha mente não tem capacidade de perceber, porque a minha capacidade racional, ela é muito limitada. Ela é 5% do total. A grande capacidade do ser humano está no inconsciente, os outros 95% aproximadamente. Então, essa razão que dá significado às coisas, que é importante para a minha vida, ela vai omitir partes da informação que naquele momento, talvez o meu senso crítico ache que aquilo não tem utilidade nenhuma. A minha mente vai distorcer, que distorção é o segundo filtro, não é isso, Eliana? Vai alterar a realidade. Aí, por isso que eu dei os exemplos ali atrás, Eliana. A Anvisa proíbe o uso do Zoom. A minha mente logo distorce que no Brasil a Anvisa é responsável por proibir o uso de muita coisa, mas não tecnologia. Então a minha mente distorce. Opa, não vou poder mais usar o Zoom. Sim. E logo ela generaliza porque essa fonte está conectada a um órgão que tem autoridade, que é a Anvisa. Não está nem no repórter. Está na palavra Anvisa, que está no mesmo título. Automaticamente, o que essa matéria consegue fazer comigo? Consegue fazer através... Ela é omissa, faz minha mente omitir questionamentos, ela faz minha mente distorcer e generalizar e acreditar que aquilo é uma verdade para todo mundo. Então, olha como que a nossa mente, Eliana, ela é curiosa, como que ela ajuda a construir uma realidade, mas também, às vezes, fazer uma bagunça danada nesse mundo aí, né? E aí... você começou falando, né, que nós somos grandes observadores. Isso. E uma das coisas que eu acho que mais a programação neurolinguística faz conosco é parar para prestar atenção, né, no que a nossa mente está produzindo. Esse eu acho que é a grande sacada do Bandler e do Grinder e outros teóricos da programação neurolinguística. Vamos olhar para a nossa mente, ser esses observadores e prestar atenção no que eu estou produzindo. Às vezes a gente fica fixo num conceito que nós aprendemos, numa crença, numa verdade. Na nossa generalização, né? Na nossa verdade. Generalização, eu sempre trago para o contexto também pessoal,
porque às vezes o que dificulta até os relacionamentos é porque as pessoas falam assim, porque essa pessoa sempre foi assim, ela é desse Uma jeito, generalização. generalização. Ou se a pessoa uma vez teve uma atitude e a gente interpretou aquilo como algo que foi uma grosseria, como foi uma falta de compaixão, de empatia, aí a gente rotula a pessoa e não se questiona mais. Aí eu falo que o outro muda, o outro se transforma, o outro faz um monte de coisa, mas quem fez a interpretação não mudou e ele não vai ver a mudança. Porque Aí. a mudança não está em mim, né? Não está no outro, a mudança está em mim. Somos nós que temos que mudar a nossa forma de olhar. Somos nós que temos que estar constantemente prestando atenção. Peraí, o que eu estou vendo, esse é o tema inteiro aqui do nosso bate-papo de hoje. O que eu estou interpretando é real, é fato, é julgamento, né, Sim. ou opinião? Será que isso é realidade mesmo? A Arline, a gente teve também, ela trouxe uma frase muito interessante. Me parece que está acontecendo isso. Parece. Eu ainda não Uhum. tenho a certeza disso tudo. Parece que tem um movimento assim, assim acontecendo. Aí vamos checar as fontes, checar a autoridade, checar de onde isso vem. E eu gostei disso, Uhum. assim, parece. Será que é? Será que realmente nós sabemos? Nós podemos bater o martelo falando que é dessa forma? E hoje, mais do que nunca, né, Helg? Nós não Sempre temos vai essa ter. certeza. É importante assim, que a gente também não fique escravos de tanta busca por detalhe, tá, gente? Isso é importante para o Sim. cientista, para o técnico. Agora, a dica é cuidado tomar partido, cuidado formar opinião se baseando em informação rasa. Esses dias eu vi uma montagem na internet que eu achei engraçado, Leandro. O cara falou assim, que estavam culpando a China, que isso é um golpe da China no mundo inteiro, né? Aí o cara falou assim, rapaz, pra você ver, a SWAT não descobriu, o FBI não descobriu, a ONU não descobriu, cientistas do mundo inteiro descobriu, mas o meu vizinho aqui sabe, ele descobriu, ele tem alguma ferramenta que ele sabe que é um complô. Impressionante como que esse cara sabe coisas que ninguém sabe. Então é legal ter senso crítico, isso é importante, porque nós formamos uma opinião, gente, isso é muito importante, pessoal. Nós formamos uma opinião baseado em informações ou outras opiniões. Então, quando eu sei selecionar de onde vem a informação ou de onde vem a opinião, logo, Eliana, eu concluo algo infinitamente mais interessante, tá? Mais seguro para eu usar como informação. E isso é para quem, na verdade, para todo mundo, né? Para quem vive é muito importante saber comunicar. Eu conversando aqui sobre isso com você, eu estou lembrando da minha mãe. A minha mãe é da área de risco, e aí assim, tadinha, ela está sozinha, né? Ela mora sozinha. E ela já está um mês sozinha. Ela atende a gente no portão da casa dela. Ela não deixa nem a gente subir. Esses dias na Páscoa a gente foi levar um pedacinho de torta para ela e o Lucas, meu filho, foi entregar para ela. Ela chegou no portão, na porta do carro, que ela está assim, focada em sair viva dessa história, né? Mas ela manda mensagem para mim, às vezes, ela me liga e fala, Real, que olha, eu estou assistindo matéria desde as 6 horas da manhã. Isso já é meio-dia. Tá? Nossa. É só coronavírus, 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 coronavírus. Falo, mãe, não é assim também, cuidado com essa informação. Não, mas é porque fulano falou na televisão, é porque eu vi na rádio, a minha vizinha aqui que me liga e falou. Olha, é um tal de disse-me disse, que há pouco tempo atrás ela estava querendo que a gente colocasse plaquinha no corpo amarrado em madeira com telefone número para que se passar mal na rua, o pessoal ligar para achar a gente, para saber quem socorrer. Então, por um lado é engraçado, mas por outro é preocupante, porque muitas pessoas estão nessa situação de pegar qualquer informação e achar que é verdade. Aí você pode perguntar assim, tá, Helk, mas eu vou recorrer
a quem? Você vai recorrer a você mesmo. Porque na internet, quem vai se basear em informações na internet? Na internet não tem só um portal que fala. Na TV, Eliana, não tem só um canal que fala. E vamos trazer isso para a nossa vida. Quando você está discutindo um problema de relacionamento, ou alguém falando mal da vida de alguém, lembra que sempre tem o outro lado da história. Então, já que você está colhendo a informação dessa pessoa que está falando mal daquela pessoa, lembra que tem um lado daquela pessoa também. Caso você queira concluir uma informação, é importante ouvir. E aí eu acho legal a postura dos juízes, né? Que quando tem um processo lá num fórum, e aí tem as duas partes de um conflito, um exemplo, uma cobrança, é convidado os dois lados para uma audiência, não é isso, Eliana? Os dois lados são convidados ali para fazer uma audiência, ou de conciliação, ou de acordo. E o juiz quer ouvir as duas partes. Mas quando uma parte falta, a maioria das vezes ele pega como verdade a parte daquele que foi lá interessado em falar. E ele vai decidir com base em uma única parte da conversa. Mas ele sempre tem por obrigação da oportunidade de todas as partes darem a sua explicação. Então lembra que quando você tem conflito com alguém, isso tudo que a gente está ensinando para fake news é o mesmo critério. Dois colegas de trabalho brigaram e não conversam mais, você é mais amigo de um. Aquele um vai te falar um monte de defeito daquela pessoa. E por você ser amigo dela, talvez tenha defeito que você nem sabe que a pessoa tem, mas por necessidade de empatia, sua mente vai sugerir algum defeito. Tipo, ela também é isso, isso e isso. Então lembra, opa, isso aqui não é um fato. Isso aqui é uma opinião de uma pessoa que foi prejudicada. Ela tem todo o direito à opinião dela. Agora, se eu sou parte envolvida no processo, eu vou fazer parte da solução, eu preciso ter a curiosidade, Eliana, de ouvir o outro lado também. Porque aí, somando essas partes, eu posso tirar as minhas conclusões. E aí sim, aí agora que eu ouvi A, B e C, agora eu tenho todo o direito de ter minha opinião também. Provavelmente não vai ser a mais certa possível, mas vai ser a mais próxima da realidade que eu consigo construir naquele momento. É muito por aí, bom, não é? Muito bom. Com certeza, né? Então, para que a gente entenda, né? Veja todos os lados. Enquanto você estava falando, até busquei aqui na internet para falar direitinho, eu lembrei daquela metáfora das três peneiras, que o rapaz procurou Sócrates e disse que precisava contar-lhe alguma coisa sobre alguém. E ele, antes que você me falar, eu preciso, a primeira peneira, saber que você passa por três peneiras. Saber se isso é verdade, se você passasse isso pela bondade, né? Me ajuda a contar, isso é coisa boa, vale a pena falar. E outra, convém contar, você tem necessidade, então tem que passar pelas peneiras, né? Também são filtros para checar se isso vale a pena, se isso tem um fundamento, que nós também tem a ver com o que a gente está falando. Se isso tem fundamento, se isso é um fato, que a gente busque, que a gente seja essa fonte, buscar, seja de matérias, seja de informações, ou seja de outras pessoas. Sim. E entender, né, que é legal quando a gente mesmo tira conclusão. Porque nós somos emocionais, nós pegamos as dores seres de opiniões, né? Se eu gosto muito de você e alguém fez algo, aí pronto, eu já peguei o ranço daquela pessoa e trago isso para a minha vida. Então, que a gente também dê essa oportunidade. Essa é a opinião do outro, a forma dele ver, a forma dele entender. Eu respeito, mas eu não preciso pegar isso para mim. Isso é você processo crítico. Legal. Desde as coisas mais simples, né? Desde as coisas mais simples até as opiniões mais importantes. E quando a gente tem consciência dos nossos valores, a gente consegue filtrar isso também melhor. Sim. Como
eu expliquei, Eliana, a questão dos filtros, né, que de forma didática, né, gente, por ser professor. Nós só temos 7 minutos, tá? Só para a gente também depois amarrar isso aí legal. Aham. Como é que é? Nós temos 7 minutos para encerrar a live, é isso? Isso, que é 1h, 59 minutos. Ah, legal, legal. Mas vamos lá, ó. Fato é diferente de julgamento. Julgamento, opiniões, né? Quero ouvir, vão ser importantes para mim. Eu gosto de ouvir opiniões das outras pessoas quando eu estou para tomar uma decisão, mas as minhas decisões, Eliana, na empresa, eu vou atrás de 30% de opiniões e 70% de fato. Até por ser gestor, eu preciso de fato para decidir. Gosto de ouvir A ou B em cima dos fatos, tá? Não em cima de achismo. E aí, quando eu sei que existem esses filtros, que a minha mente, ela generaliza, ela pega um detalhe e joga como se fosse toda uma verdade, é só aquilo. Se falou que vai morrer tantas pessoas, é porque vai morrer. Ninguém tem esse poder de decidir isso, a não ser nosso Criador, né? Distorção, tem um ditado assim que a gente sempre quer, as pessoas querem sempre puxar a sardinha mais para perto da sua própria brasa, né? Ou seja, as pessoas tendem a distorcer até mais favorável a elas, e isso vai chegar a gente também. E as omissões, porque nós nem queremos ser tão detalhistas, e aí acaba que, e eu penso que a minha mente, Eliana, ela omite, elimina parte das informações, aí ela começa a distorcer para dar significado, e ela generaliza e cria a minha verdade. Eu gosto de interpretar esses 3 filtros nessa sequência. Recebo informações com omissões e a minha mente elimina mais. A minha mente precisa dar significado, automaticamente ela distorce se não vier a informação completa. E por último, me sentir bem. É a minha verdade. A partir de agora eu defendo ela, porque é isso que eu acredito. Tá? E aí, como se proteger disso? Né? Como usar isso a nosso favor? A gente começou a live falando, somos observadores. E aí eu vou trazer conceitos básicos de coach, que alguns alunos que estão aí vão lembrar disso. Só vou tirar a questão do coach. Eu penso que um bom líder, uma boa pessoa, uma pessoa de sucesso, não bom do bem, uma pessoa de sucesso. Tá? Em primeiro lugar, ela é uma boa observadora. Então, antes de gostar da informação ou criticar, Eliana, antes de sair compartilhando ou sair comentando, respira, sabe? Oxigena o cérebro, respira. Calma, essa informação mexeu comigo, esse título mexeu aqui, ó. Então não vou printar e compartilhar. Vou respirar. Agora, deixa eu observar. E aí, para observar, eu sugiro a vocês ir no Insta do Ágape e pega lá o post do como filtrar as informações de fake news. Quem é a fonte? Com base em quem escreveu isso? Quais são as informações técnicas? O que realmente aconteceu? Não é a opinião da pessoa, mas o que é o caso? O que realmente aconteceu? Então, primeiro eu respiro, eu observo, eu faço perguntas para entender. Então, vai lá a sequência, ó. Respira, gente. Respira. Observa. E questione. Tá? Respira, observa, questiona. Isso, gente, é transformador. Porque tem gente que parece que dá falta de ar quando tem uma notícia ruim, Eliane, gosta de compartilhar coisa ruim. Não, antes de acabar de ouvir, já quer falar, né? Já sai compartilhando e dando opinião. Sabe? Leu só um título ali e já sai e dando opinião. Ou que viu ou ouviu dizer. Cuidado com isso, tá, pessoal? Então, lembra, é um momento de muita informação ruim, é um momento de muita fake news, tá? Informações sobre a pandemia, lembra, respira, antes de já sentir dor e desespero. Observa, vai ler, vai pesquisar no Google o mesmo título para ver sites diferentes falando da mesma coisa. Faz os seus questionamentos, lembra do jornalista, o que aconteceu, como aconteceu, quando aconteceu, onde aconteceu, com quem aconteceu, vai atrás dessas informações. Falta 27 segundos, o Helk, que pena. E aí, gente,
E Ai, que aí, pena. tenha certeza que você consegue ter sucesso aí com as informações. Ó, beijão, Eliana. Obrigado Obrigada, pelo carinho Helk. e obrigado pelo Obrigada, convite. Kelly. Nem deu tempo de ler o que a Kelly escreveu. Obrigada, Cleide. Obrigada, Helk. Que nós possamos ter mais. Então, gente, ó, respira, observe e questione, tá bom? Um abraço.